tudo, digno do nosso louvor. Amém? Convido você aí para estar louvando ao nosso. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, da cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Te exaltamos, ser bem-vindo neste lugar. Ele se dá vida, a cruz vi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Declarei. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Te louvamos, Senhor. Tu és digno de louvor, da nossa adoração.
os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam os anjos. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro. Levante suas mãos e declare na sua casa: Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Oh, te exaltamos. Tu és digno de tudo. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, Deus. Te exaltamos, ó Senhor. Declare: te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Estás aqui neste lugar. O Senhor é um Deus de promessas, um Deus de milagres. Seja exaltado.
Estás aqui, movendo cada coração. Adora-te, adora-te. Estás aqui, trabalhando neste lugar. Adora-te, adora-te. Estás aqui, movendo entre nós. Adora-te, adora-te. Estás aqui, trabalhando neste lugar. Adora-te, adora-te. Meu Deus, abre caminhos, opera milagres, cumpre promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus, abre caminhos, opera milagres, cumpre promessas, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando em cada coração. Adora-te, adora-te. Estás aqui, restaurando as nossas vidas. Adora-te, adora-te. Declare. Estás aqui, tocando em cada coração. Adora-te, adora-te. Estás aqui, restaurando as nossas vidas. Adora-te, adora-te. Mesmo quando eu não vejo, tu trabalhas. Mesmo quando eu não sinto, tu trabalhas. O meu Deus, Ele nunca falha. O meu Deus, Ele nunca falha. Mesmo quando eu não sinto, tu trabalhas. Mesmo quando eu não vejo, tu trabalhas. O meu Deus, Ele nunca falha. Declare isso. Mesmo quando eu não vejo, tu trabalhas.
Este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Aleluia. Tributamos a Deus todo louvor, toda glória, e queremos cumprimentar você que está conectado conosco nessa noite. Queremos desejar que a graça de Deus seja abundante sobre a sua vida, que a bênção dele possa recair sobre você, a paz, a graça, a misericórdia dele possa encher sua vida, sua casa. Seja muito bem-vindo nessa noite, você que está conectado, e queremos convidar você para juntos colocarmos as nossas petições diante do trono da graça, a despeito dos problemas, das nuvens escuras, das tempestades, dos ventos. O trono dele não se abala, como o sol está acima das nuvens, ainda que elas escureçam, assim é o Senhor. O trono dele não se abala, e assim podemos recorrer a ele. Então, onde você estiver, na sua necessidade, vamos apresentar juntos diante do trono da graça e esperar nele, no livramento, no socorro. Curve a sua cabeça onde você estiver. Se for problemas de enfermidade, imponha a sua mão no local e vamos clamar o poder de Deus, desse Deus que não tem limites, não tem nada difícil, nada impossível. Senhor, nós queremos nessa noite invocar o teu nome, apresentando diante de ti nossas vidas, nosso coração, pedindo que o Senhor passe em revista, que o teu sangue nos cubra, nos lava. E queremos apresentar nossas petições, nossos problemas, nossa necessidade de milagre, a nossa necessidade da graça do Senhor. Pai, aonde há necessidade, nós pedimos uma visitação do Senhor nessa noite. Seja problemas físicos, problemas espirituais, emocionais, nós pedimos o teu socorro, crendo que não há nada demasiadamente para o Senhor. Tudo é possível àquele que crê. E nós apresentamos, entregamos diante do Senhor, de onde vem o nosso socorro, de onde vem o nosso livramento, o nosso consolo, vem o nosso bálsamo. Nós apresentamos diante do Senhor cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está conectado, nos unindo em fé conosco, e pedimos o teu socorro, pedimos a tua unção sendo canalizada, Senhor, para trazer o socorro necessário. Em nome de Jesus, damos graças, porque sabemos que o teu cuidado é conosco, a tua boa mão. Tu és o nosso pastor supremo, aquele que coloca óleo nas nossas feridas. Em nome de Jesus, muito obrigado pelo teu amor, cuidado e zelo. Mesmo que nós não vejamos, como nós cantamos aqui, o Senhor está operando. O Senhor trabalha nos bastidores, o Senhor trabalha no turno da noite, e nós podemos descansar no Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor te abençoe ricamente e te dê vitória na sua necessidade,
em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos, graça e paz, especialmente você que está na sua casa, não só assistindo, mas participando desse momento tão importante da vida da igreja, e hoje aqui através de um culto online. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, que você possa permanecer firme aí. Hoje teremos uma palavra de Deus aos nossos corações. Então, boa noite a todos, boa noite a Cris, está aqui do meu lado, Sandrinha, toda a turma aqui do Louvor, né? Muito bem, muito obrigado. Antes de passar algumas informações a vocês, eu gostaria de ler um pequeno texto que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, e diz as seguintes palavras: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de muita tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. A palavra de Deus nos mostra aqui, o apóstolo Paulo faz um relato de uma situação que eles viveram, uma crise muito grande, na época do apóstolo Paulo, em que uma fome muito grande se estendeu por todo o território romano, por toda a região, especialmente que Paulo trabalhava. E Paulo então faz um apelo para que a igreja, os irmãos, pudessem colocar a sua mão no bolso e fazer algo por aqueles que estavam em situação de muita dificuldade. Nós estamos passando um momento semelhante, um momento onde, eu quero comentar daqui a pouco, mas um momento muito difícil para a maioria das pessoas. Algumas poucas pessoas ainda estão tranquilas, mas a maioria está passando um momento muito difícil. E Paulo aqui ele faz um apelo à igreja, porque a igreja ela não pode ficar esperando no poder público, a igreja socorre a igreja. É nos momentos de crise que a igreja precisa continuar firme no seu propósito de sustentar a obra de Deus e também de sustentar as obras sociais, porque nesse momento, mais do que nunca, é necessário. E hoje nós queremos orar para que você que também está vivendo junto conosco, junto com toda a cidade, com todo o nosso país, você também tenha essa liberalidade, essa generosidade tão elogiada pelo apóstolo Paulo, pelo Senhor Jesus também. E aqui diz que eles, no meio da profunda pobreza, superou em grande riqueza da sua generosidade. Aqui não é quanto, aqui é o quê? O que importa não é o quanto, porque ele diz que cada um deram segundo as suas posses e mesmo acima delas, voluntariamente. Deus nos chama a, nesse momento, não descuidarmos daquilo que para Ele é mais importante, que é a sua obra. E Ele promete cuidar de nós, Ele promete trazer a multiplicação de todo o meu investimento de volta para a minha vida, para a sua vida. Eu estou comprometido com o meu Deus e com a sua igreja, e eu não abro mão do que Ele já me pediu para fazer. E eu oro para que você também permaneça firme, porque nós não apenas cremos que essa pandemia vai passar, mas nós estamos crendo que os milagres de Deus vão nos alcançar de uma maneira extraordinária. E para isso eu quero convidar você aí na sua casa
a você que quer voluntariamente dar seu dízimo, a sua oferta. Certamente está passando aí na sua tela os números das contas que você pode fazer esse depósito. Caso você queira também, pode trazer aqui no escritório da igreja, ou mesmo entregar na mão dos seus pastores. Você pode fazer conforme você desejar, mas é muito importante, porque é nesse momento que nós provamos a nossa fé e a nossa fidelidade. Quero orar por você nesse momento. Coloque a mão no seu coração e vamos pedir ao Senhor que continue nos fazendo como essas pessoas da Macedônia, que no meio de muita prova de tribulação, no meio de muita dificuldade, eles fizeram acima do que eles até podiam, mas eles não deixaram que a obra de Deus, que pessoas necessitadas passassem necessidades. Pai, nós oramos nesse momento, e eu quero aqui em nome de Jesus, como um dos pastores desta igreja, eu quero, juntamente com esses outros pastores, abençoar agora, ó Deus, a vida de cada um dos irmãos da Shalom Comunidade Cristã e das igrejas na nossa cidade, no nosso país, para que todos, Deus, continuem firmados, sabendo que essa prova vai passar, essa tempestade vai passar, e que o Senhor, Deus, cubra a vida de cada um, libere bênçãos sobre cada um. Pai, nesse tempo de crise é o tempo de milagres, é quando as coisas estão difíceis que nós mais dependemos de Ti, mais precisamos do Senhor. Abra o céu sobre a vida de cada pessoa, e todo investimento feito na Tua obra e na vida de pessoas necessitadas, envia 100 vezes mais. Essa é a nossa oração, nosso clamor, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Que Deus te abençoe e que realmente haja abundância de provisão na sua casa. Eu quero passar aqui algumas informações bem rápidas, e depois eu quero fazer um pequeno desabafo aqui com vocês. Primeiramente, dentro das informações, lembramos que semana que vem as células, a rede de jovem e o culto, a princípio, são online. Então você procura o seu líder de célula, procure o seu pastor de jovens, seus pastores, e participe dessas atividades que serão feitas via internet, e você não pode ficar fora. Não se desvincule. Lembra que nós falamos a semana passada? Não desça do barco, permaneça no barco. O barco é a igreja. E a segunda informação é que semana que vem, ainda que online, nós faremos o culto da ceia. Como nós faremos isso? Você vai providenciar um pouco de suco de uva e um pedaço de pão, pode ser um pão de forma, um outro pão que você tiver disponível. Se você quiser fazer o pãozinho sem fermento, fique à vontade também. Mas durante o culto nós vamos consagrar o elemento que está aí na sua casa, esses elementos, o pão e o vinho, e vamos abençoar para que você na sua casa possa tomar, possa participar da comunhão do corpo de Cristo. Então isso, domingo que vem, nós faremos desta forma. Bom, de Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite para você que nesse momento nos acompanha, aí na sua casa, ou quem sabe no trabalho, ou quem sabe em um outro local. Você que está conectado conosco nesse culto, nesta reunião. Certamente o Senhor já tem te abençoado muito, desde o início em que nós começamos aqui. E com certeza, Ele tem muito mais para a sua vida. Eu me sinto privilegiado de poder repartir a palavra de Deus com vocês nessa noite. Quando o presbitério me incumbiu dessa missão, o pastor Humberto perguntou se eu já tinha palavra. Eu falei, mais ou menos. É porque eu sabia que durante essa semana, a semana que passou, o Espírito Santo, Ele colocaria essa palavra no meu coração. Uma palavra viva, uma palavra que encheria a sua vida, que te fortaleceria, que nos fortaleceria. Então eu me sinto privilegiado de poder ser o porta-voz do Senhor. O desejo do meu coração é que Jesus então possa falar profundamente com você através dessa mensagem. E o tema dessa palavra é perseverando na oração e permanecendo na fé.
conforme a chamada que nós enviamos através dos aplicativos na internet, no Instagram, no Facebook, certamente você deve ter recebido uma pequena mensagem te desafiando a estar nesse momento, separando esse tempo para junto buscarmos a Deus. Eu quero te convidar a abrir junto comigo, sem demora, no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Eu quero ler a partir do versículo 1 até o versículo 8. Diz o texto: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. O Senhor continuou: Ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os a esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Muito bem, essa é a palavra, é o texto que o Senhor irá falar conosco nessa noite. Jesus, através dessa parábola, ele queria ensinar os discípulos sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Nós estamos vivendo dias em que, infelizmente, muitas pessoas estão se sentindo desencorajadas. Muitas pessoas estão desanimadas, estão amedrontadas com as notícias, amedrontadas com a pandemia, com esse vírus que tem aterrorizado tantas pessoas. Por isso eu creio que essa palavra ela irá te fortalecer. Ela irá gerar em você um ânimo, uma esperança, uma certeza, uma convicção que vem do céu para a sua vida. Para que você possa enfrentar esse momento com fé, com determinação, orando, buscando a presença de Deus. Então eu lhe faço uma pergunta: por que é importante orar? Por que nós temos que orar? Por que eu, como cristão, por que a igreja precisa continuar a orar a Deus? O Senhor Jesus, Ele nos ensina que a oração é o nosso dever. Oração não é uma opção que nós temos. A verdade é, amados, que muitos de nós só ativamos a nossa vida de oração quando nós estamos diante de problemas seríssimos, quando nós estamos diante de grandes obstáculos. Aí a vida de oração é ativada. Mas não é isso que Jesus estava ensinando aqui nesse momento. Ele está dizendo aqui que a oração é um dever nosso sempre, todos os dias, diariamente. E precisamos entender isso. Precisamos ser pessoas de oração. Sabe por quê? Porque ser uma pessoa de oração é o chamado mais importante na vida de alguém. A oração, ela é essencial para o nosso bem-estar espiritual. Não é uma atividade opcional, então. A oração é uma das principais formas de desenvolvermos intimidade com Deus, de nos aproximarmos do Senhor. A oração, a Bíblia diz que a oração de um justo, ela é poderosa, é eficaz, é uma arma que atinge o inimigo, é uma arma que te leva a avançar, te leva a crescer diante do Senhor. A oração é o caminho, então, para crescermos também no relacionamento com Deus. Pessoas de oração são pessoas que têm um relacionamento íntimo com o Senhor. Então nós podemos ser muito felizes, sabe por quê? Porque Deus, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve a oração daqueles que se aproximam dEle com humildade, com fé, com certeza, com inteireza de coração. Eu li uma frase esses dias de Martinho Lutero, essa frase está na internet e diz o seguinte: como o trabalho dos alfaiates é consertar roupas, e dos sapateiros é fazer sapatos, assim também o trabalho dos cristãos é orar. Então, oração é trabalho meu, é trabalho seu. Por isso precisamos orar sempre. E nessa palavra aqui,
ela traz 3 personagens que serão destacados aqui nesse momento. O primeiro personagem que é trazido aqui é o juiz iníquo. O segundo personagem aqui fala de uma viúva. E o terceiro personagem aqui é descrito como adversário. O juiz iníquo é uma pessoa que, além de não temer a Deus, também não respeitava homem algum. Ele não valorizava o ser humano, ele não respeitava as pessoas. Certamente deveria ser um oficial do governo ali naquele tempo. E aqui esse juiz iníquo, ele é representado como a corrupção no poder que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Infelizmente essa é uma grande verdade. Homens que foram eleitos pelo povo para cuidar do povo, e hoje têm abandonado o povo nessa condição miserável. É alguém que não temia Deus, mas que buscava somente a sua própria justiça. E quando nós trazemos aqui o personagem dessa viúva, a viúva é uma mulher indefesa, uma mulher que não tinha ninguém para defendê-la, ninguém para defender a sua causa. Que causa poderia ser essa? Qual seria a necessidade daquela mulher? Nós podemos viajar um pouco aqui em relação a essas necessidades. Quem sabe a maior necessidade dela seria um convênio médico, seria um leito hospitalar. Quem sabe a necessidade daquela mulher seria um problema na justiça que estava emperrado ali. Quem sabe a necessidade dela, a dificuldade maior dela estaria na família. Problemas familiares envolvendo os filhos, envolvendo o cônjuge, envolvendo vícios na família. Quem sabe seria a dívida. Poderia ser qualquer coisa. Mas a palavra de Deus aqui, através dessa parábola também, ela destaca um personagem que aqui nós estamos chamando de adversário. A palavra de Deus chama de adversário. Aquele que acusa, aquele que usa as circunstâncias difíceis, que muitas vezes o ser humano enfrenta, para poder afligir, atormentar a pessoa, que aproveita da sua condição vulnerável, para poder oprimir, para poder acusar, ameaçar, o acusador. A Bíblia, ela dá um nome para esse acusador, para esse adversário. Ele é chamado de Satanás, conhecido também como o diabo, o acusador. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: diz que ele é o nosso adversário. Ele anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. A Bíblia também chama esse adversário de o pai da mentira. Em João, capítulo 8, versículo 44 diz: quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Esse adversário também, a Bíblia diz que ele tem, infelizmente, o poder de cegar a mente das pessoas. Ele tem o poder de bloquear a mente da pessoa para que a palavra de Deus não entre nos seus corações. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, fala sobre isso, o Deus desse século. Ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Então, esse adversário, ele não somente fala mentiras, mas ele também esconde a verdade das pessoas. Ele esconde a verdade, e a Bíblia diz que ele se esconde também através de uma fantasia de luz. E através dessa fantasia de luz, ele tem enganado muitas pessoas. 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 13 a 15, diz que o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz para poder enganar a muitos. Então, essa viúva, ela estava sendo atormentada por causa desse adversário, que estava oprimindo ela, quem sabe por causa de um desses problemas que foram citados aqui. Quando nós olhamos o contexto bíblico, se nós voltarmos ali um capítulo atrás desse texto, no capítulo de Lucas 17, ali nós vemos Jesus trabalhar com os discípulos, Jesus preparando os discípulos para coisas que viriam, acontecimentos que viriam. E Jesus, ele traz a consciência que durante o intervalo que haveria entre a ascensão e a segunda vinda de Cristo, os crentes seriam perseguidos. Os crentes precisariam ser encorajados. Os crentes precisariam aprender a serem perseverantes na oração. Eles precisariam aprender a permanecer no caminho da fé, porque a luta seria muito grande.
as dificuldades seriam enormes. E nós estamos vivendo esses tempos. Estamos vivendo tempos difíceis, meus irmãos. Hoje em dia não é fácil servir a Deus. É como a palavra de Deus, ela tem dita para nós com muita propriedade. O caminho está apertado, está difícil, mas não impossível. É por isso que Jesus estava encorajando os discípulos aqui a serem perseverantes. Estava encorajando eles a não desanimarem. Quem sabe você está desanimado? Quem sabe nesse momento você não esteja vivendo um problema que tem roubado a sua força, que tem minado a sua fé. Quem sabe o adversário não está aí no seu encalço, nos seus ouvidos todos os dias, lançando os dardos, lançando flechas, para poder te impedir de avançar, de crescer, de conquistar aquilo que já é seu, aquilo que Jesus já fez lá na cruz do Calvário para a sua vida. Por isso que precisamos dessa palavra nessa noite, a palavra de Deus, porque ela é a palavra da vida, é a palavra que nos enche de fé, que nos desperta para lutar, é a palavra que abre os nossos olhos, que nos encoraja a enfrentar esses inimigos que têm tentado nos cercar. Todos nós estamos sujeitos, então, em todo tempo. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar calamidades, doenças, tragédias, a passar por vales difíceis. Talvez hoje você está passando por um vale difícil. Talvez hoje você está passando, quem sabe, pelo vale da sombra da morte. Mas não se esqueça, o Senhor é contigo. Ele passa nesse vale junto com você. Ele segura nas suas mãos. Ele te encaminha, Ele te conduz. Porque com o Senhor certamente a vitória virá. Veja bem, o Senhor então, nessa parábola, Ele quer nos encorajar nessa noite. Ele quer nos encorajar, para nos lembrar que Ele nunca nos abandonará, que Ele sempre estará presente conosco. Ele é o Deus Emanuel, é Deus conosco, é Deus que desceu da terra e veio habitar aqui no meio do seu povo, andar junto com o seu povo, ajudar o seu povo. Então, com base nessa parábola, nós podemos aprender aqui alguns princípios que certamente irão nos ajudar a crescer em Deus, irão nos ajudar a vencer o inimigo, irão nos ajudar a vencer esses problemas que têm nos cercado. E o primeiro princípio que eu quero repartir com você nessa noite: seja perseverante, não desanime, seja uma pessoa perseverante. Veja só, olhando aqui para esta parábola, quando Jesus cita a respeito dessa viúva, o fato de que aquele juiz não ser temente a Deus, não impediu com que ela fosse persistente na causa dela, porque ela era perseverante, ela tinha uma consciência de que talvez aquela fosse a sua única opção, por isso ela batia insistentemente na porta daquele juiz. Muitas vezes, irmãos, nós temos muitas alternativas aí para tomarmos decisões, mas muitos de nós nos entregamos diante dos primeiros obstáculos, das primeiras dificuldades que nós enfrentamos. Muitos nós desistimos muito rápido de lutar, desistimos. Aliás, nós vivemos num país que está debaixo da maldição da desistência. Quantas pessoas não têm desistido da vida, não têm desistido do seu casamento? Quantos pais não têm desistido dos seus filhos? Filhos não têm desistido dos seus pais? Quantas pessoas não estão desistindo da sua vida sentimental, de encontrar aquela pessoa que vai completar a sua vida? Quantas pessoas não estão enfrentando a desistência? É por isso que precisamos aprendermos a sermos perseverantes, No livro de Tiago, o apóstolo diz ali, capítulo 1, versículo 2 a 4, ele diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então, o apóstolo aqui, ele nos encoraja a sermos perseverantes, diante das crises, das provações, diante das dificuldades. Não desista do seu milagre, siga em frente, caminhe de acordo com a palavra de Deus, meu irmão. A perseverança, ela é uma chave para uma vida firme com Jesus.
É uma virtude que jamais poderá faltar na minha vida e também na sua vida. Jamais. Ter perseverança significa então persistir em seguir Jesus. Mesmo diante de muita dificuldade, mesmo enfrentando muitas lutas, mesmo enfrentando problemas, perseverar é não desistir, é jamais desistir. Seguir Jesus, irmãos, nem sempre é tão fácil assim. Por isso que nós precisamos aprender a sermos perseverantes, porque haverão muitos obstáculos. Albert Einstein, eu gosto muito de frases, vocês com certeza já perceberam aí através das mensagens que nós temos compartilhado. Albert Einstein, ele diz o seguinte: mesmo desacreditado, ignorado por todos, eu não posso desistir. Para mim, vencer nunca é desistir. Eu vou repetir essa frase, olha só. Mesmo desacreditado, ignorado por todos, eu não posso desistir, pois para mim vencer é nunca desistir. Que frase tremenda! Esse homem, com certeza ele teve muito sucesso, porque ele tinha essa virtude na sua vida, a virtude da perseverança. Perseverar também é persistir em fazer o bem. Há muita tentação para se desviar dos caminhos de Deus, mas com a justiça dele, você pode resistir. Perseverar é continuar fazendo o bem, independente das circunstâncias, independente se as pessoas estão fazendo o bem para você. Deus te chamou para ser bênção na vida das pessoas, e aquele que é perseverante, então, ele faz o bem. A palavra de Deus, ela está cheia de exemplos de pessoas que perseveraram, e eu quero lembrar aqui alguns desses exemplos rapidamente. O primeiro deles é Josué. A Bíblia diz que Josué, ele nasceu como escravo ali no Egito. Ele cresceu como escravo. E durante 40 anos, debaixo da liderança de Moisés, ele caminhou ali, debaixo da liderança de Moisés. A Bíblia diz que Josué ainda teve de esperar mais 40 anos até enfrentar na terra prometida, por causa do pecado dos israelitas. Mas durante todo o tempo em que ele esteve no Egito, todo o tempo em que ele estava como prisioneiro, como escravo, ali ele foi para o deserto. A Bíblia diz que Josué não desistiu de seguir a Deus. Diante dos desafios que eles enfrentaram, desafios grandes, obstáculos quase que intransponíveis, ele continuou tendo esperança no Senhor. A Bíblia diz que ele tinha visto o poder e as maravilhas de Deus. Por isso que ele perseverava. Ele sabia do Deus que ele acreditava. Olha só, irmãos. Seja como Josué. Josué, ele decidiu pôr toda a sua confiança em Deus. Esperar foi longa e difícil, foi longo e difícil. Mas no fim a Bíblia diz que ele liderou os israelitas na terra prometida. Os israelitas, eles entraram naquela terra conquistando exércitos muito maiores do que eles, através da liderança de Josué. Mas foram 80 anos de espera até entrar naquele campo da batalha. A Bíblia fala também de um casal, Zacarias e Isabel. Ambos já eram avançados em idade. Esse texto está lá em Lucas capítulo 1. E durante toda a vida deles, eles oravam, pedindo a Deus para ter a experiência de poder criar um filho. E a Bíblia diz que um dia Deus envia um anjo com uma notícia, que a oração deles tinha sido atendida. E ali Isabel, que já era avançada em idade, ela se engravidou. Ela que era estéril, ficou grávida, concebeu a um menino que eles colocaram o nome de João Batista. E nós sabemos quem foi João Batista. Foi um grande pregador da palavra de Deus, aquele que preparou o caminho para Jesus. A Bíblia fala também a respeito de Jó. O próprio Deus chamou Jó de uma pessoa irrepreensível. Ele servia a Deus de coração, nos bons e nos maus momentos. Ele não desistia de andar com o Senhor. Jó, ele foi muito abençoado por causa da sua fidelidade. A Bíblia diz que ele tinha tudo de bom, tinha riqueza, família, tinha saúde. Mas um dia ele perdeu tudo. Seus filhos morreram, seus bens foram roubados. Jó ficou muito doente. Mesmo assim, Jó, ele perseverou no seu sofrimento. Muitas vezes, ele questionou algumas coisas como razão de viver, as ações de Deus. Mas ele não parou de crer em Deus. Ele pôs a sua confiança em Deus.
Por isso Jó ele é mencionado como um grande exemplo de perseverança para nós no sofrimento na Bíblia. E Tiago, ali no capítulo 5, versículo 10, eu não vou abrir essa passagem, mas ali fala a respeito disso, que Jó ele perseverou em sua fé, e Deus restaurou a sua saúde, e lhe deu ainda mais riquezas, abençoou ele ainda com muitos descendentes, com muitos filhos. A Bíblia fala também do apóstolo Paulo. Paulo, ele teve muito sucesso enquanto missionário, mas também ele passou por muito sofrimento. Em todo lugar onde pregava, Paulo ele fazia inimigos. Ele foi corrido para fora de muitas cidades, atacado, preso, acusado de ser falso e até sofreu tentativas de assassinato. Além de suas viagens que eram perigosas, ele naufragou 3 vezes. Muitas pessoas acham que a pregação do evangelho não vale tanto sofrimento assim. Mas Paulo ele amava Jesus, ele amava o seu próximo, tanto que não desanimava diante dos problemas. E o seu amor o ajudou a perseverar. E o resultado da perseverança de Paulo foram incríveis. Paulo ele fundou muitas igrejas. Entre vários povos ele escreveu a metade dos livros no Novo Testamento. Ainda hoje a perseverança de Paulo, ela tem abençoado muitas vidas, a minha vida, a sua vida também. E é claro que eu não posso deixar de citar aqui, quem sabe o último e maior exemplo para nós, que é Jesus. Jesus o nosso Senhor, um exemplo de perseverança. A Bíblia diz que ele foi tentado de todas as maneiras. Ele passou por muitos sofrimentos enquanto esteve aqui na terra. Ele foi rejeitado por aqueles a quem ele veio salvar. Ele enfrentou muita oposição, apesar de ser o Filho de Deus. Mas Jesus ele não desistiu de nós. Por amor ao Pai e a nós, Jesus perseverou até o fim. Ele passou pela pior humilhação e tortura, a morte na cruz, e sem pecar. Por causa da sua perseverança, todos nós podemos hoje ter acesso a Deus e também à salvação. A Bíblia diz, Deus, Pai o exaltou sobre todas as coisas. Quando você estiver desanimado, quando tudo parecer que não tem mais possibilidade, lembre-se de Jesus, lembre da perseverança dele. Lembre, não desista, persevere, vá até o fim e você terá a vitória através de Jesus. E eu quero trazer aqui o segundo princípio. Orar sempre é o nosso dever. A oração então é o meio de nós comunicarmos com Deus, de nós comunicarmos com o Espírito Santo. A oração ela nos capacita a amar mais a Deus. O Senhor Jesus nos ensina que a oração, ela constrói um milagre no mundo espiritual. Quando nós começamos a orar, quando nós persistimos na oração, olha só, a oração, ela passa de ser um dever na nossa vida, e ela se torna um grande prazer. É semelhante quando nós começamos uma academia, quando nós começamos, o nosso corpo dói muito, a musculatura fraca, não está acostumada a levantar pesos, a se exercitar, mas com o passar do tempo as dores vão passando, e aquilo que talvez era muito difícil, se torna um prazer, se torna uma alegria, se torna um ato prazeroso. E é assim quando nós somos perseverantes na oração. A oração então é o lugar onde nós encontramos com Deus todos os dias. Por isso eu quero desafiar a você, seja disciplinado, ore. Não abra mão da oração na sua vida, porque a oração é uma das principais formas de nós desenvolvermos essa intimidade com Deus. Podemos ser felizes, porque Deus ele sempre ouve a oração daqueles que se aproximam dele com um coração humilde. E quando nós olhamos aqui nessa parábola, a mulher, todos os dias ela batia na porta daquele juiz. Todos os dias, ela batia na porta porque ela estava em busca da solução para os seus problemas. E nós devemos ser como ela. Todos os dias devemos orar. Tiago capítulo 5, versículo 17 a 18. Você pode me acompanhar aí na tela. Diz o seguinte, Tiago 5, 17 e 18. A oração feita com fé, ela curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias orou como nós.
ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então, mais uma vez, a palavra do Senhor, ela nos encoraja a sermos homens e mulheres de oração, homens e mulheres que oram. Quando nós oramos, então, Deus, Ele responde a nossa oração. O apóstolo João também, ele diz ali na sua carta, 1 João capítulo 5, versículo 14, ele diz o seguinte: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Precisamos então entrar com confiança na presença de Deus. Seja lá qual for a sua necessidade, a sua causa nessa noite, entre na presença de Deus, clame diante dele, como João está nos desafiando aqui, entrar com ousadia, acreditando que se pedirmos, Ele irá nos atender. Então veja só, meu irmão e minha irmã, creia no poder da oração, persevere na oração, acredite na oração, porque a oração é a solução para a sua vida, é a solução para essa circunstância que você tem enfrentado. Essa semana, falando com o Silvio Moura, ele me lembrou a respeito das 3 maneiras que Deus responde a nossa oração. Sim, não, espera. Sim, não, espera. A resposta da oração, às vezes, então, ela pode demorar. Pode ser que o Senhor, Ele irá te colocar no banco, te colocar na cadeira. Pode ser que a resposta não virá de imediato. Quando Deus fala não, aí sim, nós já sabemos que Deus não vai fazer. Quando Deus fala sim, nós sabemos que Ele já liberou no céu. Mas às vezes o Senhor, Ele nos coloca na cadeira. Por isso eu quero enfatizar aqui, a demora na resposta, ela sempre terá um propósito. Se você tem orado a Deus, se você tem entendido que Deus, Ele está demorando responder, acredite nisso. A demora na resposta, então, ela sempre tem um propósito. Se estamos orando por algo, estamos certos de que Deus, Ele já nos ouviu. Deus, Ele só não irá responder se a nossa oração for egoísta. Se a nossa oração só leva a nós olharmos para nós mesmos. Mas quando nós visamos o bem do reino de Deus, quando nós incluímos pessoas nas nossas orações, quando nós permitimos que a compaixão, a misericórdia, por parte das pessoas que estão ao nosso redor, ganhe espaço no nosso coração, pode ter certeza que o Senhor, Ele irá nos responder. Mas a oração sem resposta, ela não significa então que Deus não escutou. A demora na resposta da oração, então ela sempre terá um propósito. Sempre terá um propósito. Pode ser que o Senhor esteja tentando te ensinar algo, tentando te ensinar alguma coisa. O terceiro princípio é: confie na justiça de Deus. Confie na justiça de Deus. Deus, Ele é um Deus justo. Ele nunca age de forma desonesta. Ele não é como o juiz dessa parábola, que estava fazendo descaso da necessidade daquela viúva. Ele não age dessa maneira. Ele nunca age de forma desonesta. Ele retribui a cada um aquilo conforme a pessoa merece, conforme aquilo que ela precisa, que ela necessita. Porque Ele é o justo juiz. Deus não comete erro. Ele não comete erro. Se Deus te colocou na espera, olha só, Deus Ele tem um caminho de justiça para a sua vida. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Diz o seguinte o texto: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, em todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erro, justo e reto Ele é. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus justo, um Deus fiel. Então, a justiça de Deus, lembre-se disso, ela não é como a nossa justiça. A nossa justiça, às vezes, ela é falha, porque os nossos conceitos são errados. Às vezes o nosso coração pode estar contaminado.
Dias atrás eu estava conversando com uma pessoa que estava decepcionada com Deus. Aliás, ela estava revoltada com Deus. Ela estava orando por uma pessoa que estava enferma, que estava doente, e essa pessoa veio a óbito. E o coração daquela pessoa foi contaminada, porque naquele momento ela começou a julgar a ação de Deus. Ela começou a sentir como se Deus não se importasse com ela, como se Deus não ouvisse a sua oração. Mas não é assim, meu irmão e minha irmã. E eu ouvindo aquela irmã, e eu pensando: Espírito Santo, o que eu posso compartilhar com ela nesse momento para ajudá-la a sair desse caminho, a tirar esse sentimento do seu coração? E o Senhor colocou no meu coração a seguinte palavra: qual é o melhor lugar para que um crente possa viver? No céu ou nessa terra? E o Senhor então, Ele me levou a compartilhar com aquela irmã que estava com o coração apertado naquele momento, que estava julgando Deus de forma errada. Se Deus decidiu não manter essa pessoa aqui na terra, porque Ele sabe que o céu é um lugar muito melhor para se habitar do que aqui nessa terra. Mas nós nos apegamos nessa terra. Às vezes nós somos egoístas, às vezes nós só pensamos em nós mesmos, nós não pensamos como Deus. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são diferentes, são maiores do que os nossos. E quando Deus não ouve a nossa oração, pode ter certeza, porque Deus ele não pensa somente em nós, Ele pensa também na pessoa que nós estamos orando. E o Senhor colocou no meu coração que Deus, Ele estava levando aquela pessoa para Ele, porque com certeza o céu é um lugar muito melhor de se habitar. A justiça dos homens ela é cega. A justiça dos homens é cega, mas Deus, Ele enxerga até mesmo no escuro, meus irmãos. Talvez você está sendo injustiçado. Talvez você está sendo injustiçado como aquela viúva dessa parábola. Mas lembre-se que existe um Deus que luta por você. Um Deus que Ele não só é um justo juiz, mas que Ele coloca à sua disposição também alguém que se levanta para interceder pela sua vida, e essa pessoa é Jesus Cristo. Jesus ele está intercedendo diante do Pai pela sua vida, pela sua causa. Talvez você já tenha julgado a sua causa como perdida. Talvez você não foi perseverante como essa mulher dessa parábola, mas Jesus ele está intercedendo diante do Pai. Espera o tempo certo, espera a hora certa. No tempo certo, na hora certa, tudo se estabelece, tudo acontece. Descansa em Deus e Ele fará. É isso que a palavra de Deus nos desafia, a confiar no Senhor, a descansar nele, a esperar nele. E o quarto princípio, já caminhando para o final dessa mensagem: jamais abandone a sua fé. A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé, ela torna o cristão mais forte, ela nos capacita para suportar as adversidades da vida. Precisamos então entender algo muito importante. A fé, ela tem que estar centralizada na pessoa de Jesus. Precisamos ter fé no Senhor. Precisamos ter fé em Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 4, versículo 12. Diz o seguinte: debaixo do céu, nenhum outro nome há, entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então Jesus, é Ele que pode nos ajudar. O mundo oferece muitos caminhos. Caminhos que aparentemente parecem levar a Deus, mas não levam. São caminhos que levam para a escuridão. Somente Jesus, Ele pode nos levar até o Pai. Por isso precisamos dEle. Precisamos crescer em fé. E a maneira de crescermos na fé é quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós temos acesso às escrituras sagradas. Nesse momento onde você está aí na sua casa, quem sabe sentado no seu sofá ou deitado na sua cama, ouvindo essa mensagem, você pode ter certeza, a palavra de Deus ela está enchendo o seu coração de fé. Ela está enchendo o seu coração de fé. Não uma fé passageira, uma fé que vem, mas que vai, mas uma fé que permanece, uma fé que vem do céu. Por isso, recebe essa palavra no seu coração, permaneça na fé,
Estamos vivendo em épocas difíceis, onde pessoas estão abandonando a fé, estão abandonando a Deus, estão abandonando a igreja, mas não façam parte daqueles que abandonam ao Senhor. Faça parte daqueles que jamais abandonará a fé. Certa vez Jesus conversando com os discípulos, muitos discípulos já estavam abandonando Jesus por causa da perseguição, por causa das pressões, e Jesus perguntou para os seus discípulos: e vocês também não vão? E os discípulos responderam: para onde nós iremos? Porque só o Senhor tem a palavra que traz a vida eterna, só o Senhor que tem a palavra que nos fortalece, que nos encoraja. Portanto, irmãos, viva a fé com toda a sua força. Leia a palavra de Deus todos os dias. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: a fé, ela vem então pelo ouvir a mensagem de Deus. A fé, ela te leva a ir aonde você deseja alcançar. Tenha fé, viva a fé, creia em Jesus, creia no poder de Deus. E eu quero nesse momento finalizar essa mensagem lendo aqui os últimos textos. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. A certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. A fé, ela tem o poder de chamar à existência aquilo que não existe. O que você precisa hoje, o que você tem buscado hoje, tenha fé, acredite. Então veja só: perseverança, oração, fé, acreditar na justiça de Deus. Foi assim que aquela viúva, ela conseguiu resultados, o resultado que ela esperava diante daquele juiz iníquo, porque ela foi perseverante, ela teve fé, ela não desistiu. E nós também não podemos desistir. Aonde você está nesse momento, coloca a mão no seu coração. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar para que esses princípios aqui, eles te fortaleçam durante essa semana. Esses princípios aqui venham ser arraigados no seu coração, na sua mente. Esses princípios aqui, eles realmente façam parte da sua vida. Seja uma pessoa perseverante, seja uma pessoa de fé, uma pessoa que não desiste. Creia na justiça de Deus. A justiça do homem é falha, mas a de Deus não. Jamais abandone a sua fé, jamais abandone a sua fé. Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, olha agora, Senhor, para essas pessoas. É o teu povo, é a sua igreja, Senhor, que está espalhada nesse momento, ó Deus, por toda esta cidade, ou quem sabe por todo o estado de Minas Gerais, ou por todo o Brasil, ou até mesmo fora das fronteiras do nosso país. Senhor Jesus, estende a tua mão agora sobre o teu povo, Pai. Ó Deus, quantos nesse exato momento, Senhor, não estão sendo tentados a desistir do Senhor, Pai, a desistir da palavra. Quantos não estão sendo tentados nesse momento a desistir da sua família, ou quem sabe até mesmo a desistir da vida. Senhor Jesus, estende a tua mão de poder agora, Senhor, e salva, Senhor, essas pessoas, Pai. Salva essas pessoas, libera o teu poder agora, Senhor, que rompe com todas as cadeias, libera o teu poder agora que rompe com todas as correntes, com tudo aquilo que tem aprisionado, Senhor, com tudo aquilo, Senhor, que tem vindo, ó Deus, contra a tua igreja, ó Deus, levando ela, Senhor, a desistir da caminhada da fé. Ó Deus, Senhor, enche o coração do teu povo, da tua igreja nessa noite, ó Deus, com essa virtude, a virtude da perseverança, a virtude daqueles que nunca desistem, aqueles que jamais, Senhor, desiste, Senhor, de avançar, de crer no Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Senhor, para que esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, que nesse momento está nos ouvindo, ó Deus,
para que eles de fato entendam a importância, Senhor, de continuar orando sempre, não desanimar. Mesmo quando, ó Deus, parece que a oração está demorando tanto, ó Deus, que ninguém venha desanimar, Pai. Que ninguém venha desistir, ó Deus, no meio do caminho, Pai. Ó Deus, que a tua igreja, Senhor, seja um povo que ora, seja um povo consagrado a Ti, seja um povo que relaciona com o Senhor, seja um povo que busca, Senhor, a intimidade com o Senhor através da oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro também, Senhor, para que a justiça do Senhor seja estabelecida no meio do Teu povo. Principalmente, Senhor, aqueles que nesse momento, ó Deus, estão sendo tão prejudicados por causa das autoridades, ó Deus, que estão andando na contramão da Tua vontade. Aqueles que estão sofrendo, quem sabe padecendo nesse momento até mesmo de necessidades primárias de sobrevivência, como o alimento, Senhor. Senhor, alcança a vida dessas pessoas. Senhor, estabeleça um trono de justiça, Senhor, sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, a cidade de Uberlândia, sobre a cidade onde essa pessoa que está nos ouvindo, ó Deus, mora, habita. Pai, em nome de Jesus, Pai, como o Senhor diz ali no desfecho da palavra, ó Deus, ó Pai, o Senhor é um Deus que fará justiça aos teus povos, ao teu povo, que fará justiça aos seus escolhidos, aqueles que clamam de dia e de noite, ó Deus, para o Senhor. Senhor, faça justiça agora, Senhor. Ó Deus, Senhor, toma essa causa, Senhor. Senhor, faça justiça, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu clamo também, Senhor. Ó Deus, nesse momento, para que a tua igreja jamais abandone a fé, Senhor. Para que o teu povo seja um povo obstinado, Senhor, ó Deus, a ir para o céu. Obstinado, Senhor, ó Deus, a não abrir mão da eternidade. Obstinado a não abrir mão da palavra, a não abrir mão dos princípios, ó Deus, que o Senhor tem nos ensinado aqui nessa terra, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que ninguém venha abandonar a fé, que ninguém venha abandonar a sua igreja, que ninguém venha abandonar, ó Deus, ó, a sua família, que ninguém venha abandonar os seus filhos, Senhor, mas que o teu povo seja um povo determinado, ó Deus, a alcançar aquilo que o Senhor já preparou para nós, Pai. Ó Deus, que cada um estabeleça como alvo, como meta, atingir o alvo proposto pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo agora cada pessoa, eu abençoo agora, Senhor, ó Deus, a tua igreja, Senhor, que nesse momento está nos ouvindo, Pai. Ó Deus, que esses princípios realmente façam diferença na vida de cada um. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero estender também essa oração, ó Deus, para aqueles que ainda não servem ao Senhor, aqueles que ainda não conhecem o teu amor. Eu quero estender essa oração para aqueles que ainda não experimentaram, Senhor, ó Deus, a tua palavra, que ainda não experimentaram das tuas promessas que estão contidas na tua palavra. Ó Deus, Senhor, de alguma maneira alcança a vida dessa pessoa. Ó Deus, para que ela realmente abra espaço no seu coração, para que ela permita com que o Senhor entre no coração dela, para que o Senhor faça morada, para que o Senhor a ajude, para que o Senhor, ó Deus, a guarde, a livre de toda maldição, ó, a liberte, ó Deus, desse pecado, que quem sabe nesse momento está impedindo essa pessoa de servir o Senhor. Ó Deus, Senhor, e usa a tua igreja, Senhor, usa o teu povo, que nesta semana a tua igreja, Senhor, ó Deus, mesmo, ó Deus, à distância, mesmo através das redes sociais, ó Deus, que a voz profética, que o evangelho, Senhor, não deixe de ser pregado, não deixe de ser compartilhado, Senhor, seja através do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, que o teu povo, ó Deus, continue a evangelizar, continue a repartir o alimento que vem do céu, Pai, com aqueles que ainda não conhecem o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Muito bem, irmãos, eu quero
mais uma vez agradecer aí pela sua fé, agradecer pela sua decisão em ter separado esse tempo com Deus. Certamente, com toda certeza, o Senhor, Ele já está agindo a seu favor, Ele já está agindo, Ele já está vindo ao encontro à sua vida, à sua casa, à sua família, às suas necessidades. Creia. E para fechar aqui essa palavra, esse momento, eu quero lembrar aqui de 3 perguntas que Jesus fez ali no final dessa parábola. E o Senhor continuou o versículo 6 de Lucas capítulo 18. Ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os a esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ouça, irmãos, quando Jesus voltar, você precisa estar firme nele. Você precisa estar firme na fé. Ele precisa encontrar fé no seu coração, porque só assim, esse tempo todo que nós estamos vivendo aqui na terra, com tanta peleja, com tanta dificuldade, valerá a pena. Quando o Senhor voltar, quando Ele voltar para buscar a sua igreja, você e eu precisamos estarmos preparados para isso. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Lembrando das orientações que foram passadas aí pelo pastor Humberto, não fique fora da célula, faça contato com o seu líder, procure saber o horário certo, procure saber o tipo de aplicativo que será usado, mas não perca a sua reunião de célula, porque certamente Deus tem um milagre para você nessa reunião durante essa semana. Amém? E lembrando que no próximo domingo estaremos juntos aqui, se nada mudar, estaremos juntos aqui, ainda que online, ainda que você na sua casa, mas você continuará sendo alimentado por essa igreja, pelos seus pastores, recebendo a palavra da vida. Deus abençoe a todos então, forte abraço a todos. E vamos finalizar com essa canção. Lutamos com alma de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está,
trono acima está, teu nome. Vitorioso és, teu trono acima está, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome, mais uma vez. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome imutável és, os reinos vêm e vão, teu nome acima está.